TBC1 de volta e a gente continua falando aqui sobre os direitos do trabalhador diante da pandemia do coronavírus. A advogada Gabriela Falck está aqui com a gente, continua tirando as suas dúvidas aí de casa. Pode mandar pelo WhatsApp 3201-7700 para a gente entender aí como é que fica a situação do trabalhador diante de todas essas mudanças que nós estamos vivendo, né? Doutora, eu quero começar aqui o nosso segundo round de perguntas com a pergunta do Bruno Marques, ele é do setor Bueno. Ele quer saber se ele, como funcionário, pode recusar viagens de trabalho sem ser punido. Sim, na verdade não há, em regra não, mas diante da pandemia e do caos, tendo-se em vista essa questão do corona ser uma pandemia, ele pode recusar sim, só que é legal sempre a gente olhar o bom senso nesses casos. O trabalhador, tanto o empregado quanto um trabalhador, tanto a empresa quanto o trabalhador, eles têm que seguir direitos que estão na lei, correto? A partir do momento em que se tem uma pandemia, a gente pode relativizar, flexibilizar esses direitos. Então, em regra, o empregado não pode se recusar a fazer uma tarefa empenhada pelo empregador. Porém, nesse caso, a partir do momento que o empregador o designa para ir para uma região em que há risco, em que há vários casos notificados, ele pode sim se recusar. Mas é importante a gente ter em mente também que a possibilidade de fazer reuniões remotas, de talvez suprir outras necessidades desse trabalho em relação ao teletrabalho. Bom senso e tudo conversa, é conversado, né? Exatamente. Não há lei agora para esse caso, a gente identifica esse caso como um caso fortuito, uma força maior, até porque foi uma coisa imprevisível. Então não há regulamentação legal ainda para todos os casos específicos. Doutora, pergunta da Giovana Pires, não mandou aqui de onde é, diz que com a suspensão das aulas, a gente até mostrou isso ontem aqui no TBC1, não tem onde deixar a filha dela de 8 anos. Ela quer saber se, como empregada, ela pode faltar ao trabalho para cuidar dos filhos sem receber aí, né, uma punição. Não há previsão legal que autorize a falta do trabalho nesses casos, infelizmente. Mas, como nós falamos, há sim a possibilidade de uma conversa com o patrão explicando o caso e uma relativização nessa questão do abono das faltas ou não. Olha, a gente volta a receber mensagens aqui do pessoal muito preocupado com relação às férias, né? Foi até a mensagem da Letícia Ribeiro. Como funciona com relação às férias coletivas, mediante ao E-Social, pois para sair de férias tem que ser comunicado ao E-Social pelo menos 30 dias antes. Como funciona com relação a isso para dar férias coletivas aos funcionários? Exatamente, tanto em relação quanto ao E-Social, quanto às empresas de grande porte, as empresas em geral, a necessidade de comunicação prévia ao Poder Executivo 15 dias antes da concessão das férias. Mas tratando-se do caso do coronavírus, de qualquer outra pandemia, a possibilidade de flexibilização. Então, poderá sim haver a concessão de férias coletivas sem essas formalidades. Tem uma outra pessoa aqui que mandou uma pergunta sem se identificar. Eu gostaria de saber, como não estou de carteira assinada, mas já tenho 5 meses que trabalho na empresa. Se o meu patrão fechar, se eu vou ter os mesmos direitos como se tivesse de carteira assinada. 5 meses na empresa sem carteira assinada, se no caso a empresa for dar algumas férias, alguma coisa, ela tem o mesmo direito de um funcionário de carteira assinada. Primeiro ponto, ela está na informalidade e na irregularidade. Então, mas ela tem os mesmos direitos que qualquer outro empregado de carteira assinada na empresa. Então, se ela for demitida ou se forem concedidas férias coletivas, teoricamente ela se inseria nesse caso, sim. Tem outra pessoa aqui. Pessoal, vocês estão mandando as mensagens sem os nomes. A gente gostaria muito de registrar a participação de todos vocês, citando o nome e o bairro. Tem uma amiga que trabalha em um salão e o dono não faz a mínima para comprar a proteção dos funcionários, como máscara e gel. A empresa é obrigada a fornecer isso para o funcionário? A empresa é obrigada a fornecer EPIs, que a gente são os equipamentos de proteção individual elencados em lei. Nos casos do coronavírus, que na verdade ainda não há EPIs específicos para o coronavírus, o que está se indicando o uso de máscaras e o uso de álcool em gel. Quanto a profissionais da saúde, esses EPIs são de uso obrigatório, mas no caso, por exemplo, de salões de beleza, de restaurantes, seriam precauções e não medidas legais. Com relação a funcionários terceirizados, doutora, tem alguma mudança aí? Quais são as leis que abrangem eles? Via de regra, é responsabilidade da contratante dos serviços terceirizados prover os equipamentos de proteção individual. Então,
Analogamente, ela também seria responsável pela concessão dessas medidas protetivas. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação hoje aqui com a gente no TBC1, com certeza um assunto que rende muito e que, na verdade, está em mudança a todo tempo, Sim, né? Sim, exatamente. Tem alguma dica que a senhora pode deixar aí para esse trabalhador nesse momento? Primeiro, bom senso. Segundo, ampla liberdade de comunicação com o seu patrão, entendeu? E eu gostaria de ressaltar o seguinte, que apesar da responsabilidade primordial ser do Estado, do governo, cabe também a cada pessoa zelar tanto pela sua individualidade quanto pela coletividade. Porque eu gostaria de deixar assim, no direito como um todo, falando especificamente de direito administrativo, há sempre a supremacia do interesse público sobre o privado. Então a gente precisa pensar na coletividade. Muito obrigada pelas dicas, pela participação. Claro que havendo aí a demanda nos próximos dias, a gente com certeza vai convidar a doutora Gabriela para estar aqui novamente esclarecendo dúvidas. Obrigada e boa tarde. Obrigada a você. Olha, em Goiânia...